Olá, biolindos e biolindas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia. Eu sou a professora Maiara e estou aqui para conversar um pouco com vocês hoje sobre mitose e meiose. Esse que é um conteúdo que muitas vezes pode trazer confusão e medo para os alunos, porque são várias etapas, vários nomes, vários processos que ocorrem, mas você não precisa ficar preocupado, nós vamos ver cada uma dessas etapas, cada um desses processos direitinho. Primeira coisa que você tem que saber e entender é que a mitose e a meiose são os processos de divisão celular. Então, são os processos pelo qual a célula vai se multiplicar. Então, se nós estamos vivos e respirando, é porque as nossas células, elas continuam a se dividir no nosso organismo. A mesma coisa para a nossa reprodução. A geração de filhos acontece porque as células fazem meiose, tá? Então, sem mais demora, vamos começar a explicação então sobre o que seria esse processo de mitose e meiose. E para isso eu vou recorrer então aos desenhos. Vamos lá? Biolindos, então aqui estamos, no nosso papel para conversarmos hoje sobre o processo, então, de divisão celular. A divisão celular, ela é utilizada no nosso organismo para várias coisas, mas principalmente para fazer o que a gente chama de reconstrução diária do nosso corpo. Então, a produção de sangue, da nossa pele, das unhas, do cabelo, é tudo feito porque o nosso corpo está em constante reconstrução e isso é feito através da divisão celular. Essa divisão celular, ela pode ocorrer de dois tipos, então. Ela pode ser uma mitose ou ela pode ser uma meiose. Tá certo? A mitose, então, ela vai ocorrer principalmente em organismos assexuados, ou então ela vai ocorrer em organismos sexuados para fazer o crescimento de tecidos no nosso corpo. Então, a mitose ocorre em organismos que são assexuados ou organismos que fazem reprodução sexuada e que são multicelulares. Então, nesses organismos que são multicelulares, a mitose vai fazer a reconstrução do corpo e também vai fazer os tecidos crescerem. A mitose, a gente fala que ela faz uma divisão equacional. Por que uma divisão equacional? Porque ela mantém o mesmo número de cromossomos. Então, numa célula 2N, por exemplo, ela vai continuar sendo 2N. O número de cromossomos ao final dessa divisão vai continuar sendo o mesmo. Já a meiose, ela é feita para a produção de gametas. Então, produção de óvulos e espermatozoides, por exemplo, no caso dos seres humanos. Então, isso quem faz é a meiose. A divisão dela, a gente fala que é uma divisão reducional. Por quê? Porque vai reduzir a quantidade de cromossomos. Então, se um organismo era 2N, ao final ele vai ser só N, ou seja, ele vai ser haploide. Enquanto aqui, na mitose, a célula é diploide, na meiose, a célula é haploide. A gente tem ainda aqui que a meiose, ela pode ser feita, ela pode ser uma meiose zigótica, ela pode ser uma meiose espórica, ou ela pode ser uma meiose gamética. Qual é a diferença? A meiose zigótica vai ocorrer em algas, fungos e protozoários. O zigoto, que é a junção do óvulo com o espermatozoide, é que vai sofrer a divisão antes de virar um organismo. Já na meiose espórica, vai ocorrer a meiose para a formação de esporos. Isso acontece onde? Em plantas e algas. E na meiose gamética, vai ocorrer, então, a formação de células gaméticas, como os óvulos espermatozoides. E vai ocorrer o que a gente chama de gametogênese e espermogênese, tá certo? Então, isso é o que a gente vai estudar hoje sobre divisão celular. Nós, seres humanos, fazemos meiose gamética, porque nós formamos nossos gametas, óvulos e espermatozoides, através da gametogênese e da espermogênese. Você já parou para pensar que todos nós um dia fomos um zigoto?
A gente foi uma célula só que foi se dividindo por meio de várias divisões e viramos esse organismo complexo que somos. Tá certo? Antes da gente começar a estudar primeiro a mitose, eu preciso lembrar um conceito com vocês, que é o conceito de cromossomos. Vamos lá? Muito bem. Então, o que é um cromossomo? Lembra que nosso material genético, ele é feito de DNA. Então, um cromossomo é uma molécula de DNA que está super condensada. E esse cromossomo vai aparecer assim no processo de divisão celular. Quando nós vamos fazer a divisão celular, o nosso cromossomo, ele duplica o material genético. Então, ele fica desse jeito aqui. A gente tem um cromossomo aqui, uma cromátide, e elas são unidas por essa parte aqui que se chama centrômero. Então, essa união delas aqui faz com que elas sejam chamadas, cada uma dessas perninhas seja uma cromátide. Então, elas são chamadas de cromátides irmãs. Então, esse cromossomo vai aparecer quando nós estivermos já na fase de divisão celular. Lembrem de uma coisa, galera, que isso aqui é um cromossomo. Não quer dizer que a nossa célula está com 2 cromossomos. Ela está com material genético duplicado, mas não tem 2 cromossomos. É um cromossomo só que a quantidade de material genético aqui é duplicado. Esse aqui é um cromossomo e esse aqui é outro cromossomo. A diferença desses dois aqui é que esse não tem material genético duplicado e esse tem material genético duplicado. Beleza? Muito bem. Então, o primeiro processo que nós vamos estudar de divisão celular é a mitose. A mitose é uma palavra que vem do grego, que mitos, e significa tecer com fios. E ela pode ser dividida em basicamente 4 etapas. A gente tem a prófase, a metáfase, a anáfase e telófase. Todas essas 4 etapas aqui, elas dizem respeito à cariocinese, que é a divisão do núcleo da nossa célula. Depois que essas 4 fases aqui forem realizadas, vai ocorrer ainda uma outra fase, que é a citocinese, ao final dessas daqui. A citocinese serve para quê, professora? A citocinese vai servir para a divisão do citoplasma da célula. Se a gente pegar o comecinho da escrita dessas letras aqui, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase, a gente vai formar uma frasezinha bem conhecida, que é essa daqui, ó, promeate. Geralmente o pessoal decora para o vestibular promeate, porque é mais fácil de lembrar cada uma dessas fases da mitose. Então, às vezes tem até algumas pessoas que montam algumas frases aí, por exemplo, prometo a Ana telefonar. Ou prometo a ti telefonar. Enfim, tem várias frases que dá para montar aqui. O interessante é só poder decorar essa parte promeate para lembrar, então, de cada uma das etapas aqui. Tranquilo, galera? Então, a primeira etapa que nós vamos começar a ver é a prófase. Então, vamos lá. Primeira etapa da mitose é a prófase. Então, eu vou pegar aqui uma célula hipotética para mostrar para vocês, que está na fase de intérfase. Lembra que intérfase é aquela fase que prepara a célula. Então, o que a gente consegue ver aqui? A cromatina da célula aqui, na intérfase, ela está descondensada, a gente consegue ver o nucleolo, consegue ver a carioteca ao redor do núcleo, e aqui estão os centríolos que estão agrupados num local que a gente chama de centrosomo. O que vai acontecer, então, na parte de prófase? Esse DNA aqui, ó, vai começar a se condensar para formar os nossos amigos cromossomos. Então, ele vai começar a se condensar esse DNA aqui. Então, vamos colocar aqui a célula em prófase. Olha aqui, ó. Os cromossomos condensaram. Outra coisa que aconteceu aqui, ó. A síntese de RNA, ela parou. E o que isso faz? Faz com que o nosso nucleolo, ele desapareça. Não tem mais nucleolo aqui.
A carioteca, essa membrana que envolve a célula aqui, ó, ela vai começar a se desfazer, vai desaparecer. O núcleo vai desaparecer já no finalzinho. E esses centrosomos aqui, que lá na intérfase aqui, para você lembrar, eles estavam numa região só, eles começam a migrar para os polos das células. E esses centríolos aqui, eles começam a formar essas fibras do fuso mitótico. Então, esses microtúbulos, eles vão crescendo, e eles vão formando essas fibras. E a gente já vai ver para que essas fibras servem. Essas fibras aqui, elas vão crescendo em direção ao núcleo. Então, a gente tem que essas fibras aqui, elas vão crescer para se ligar aonde? Para se ligar lá no centrômero. Também conhecido como cinetocoro. Olha aqui de novo, o nosso cromossomo. Esse aqui é o centrômero ou cinetocoro. Então, essas fibras vão crescer e cada uma dessas pontas vai se ligar depois ao centro do nosso cromossomo, chamado centrômero ou cinetocoro. Esses microtúbulos aqui, que crescem de maneira radial, ou seja, se espalhando aqui, são chamadas de fibra do Aster. Essas que crescem em outras direções. As fibras que vão crescer em direção ao centro dos nossos cromossomos são chamadas fibras do cinetocoro. Então, essas daqui que vão em direção ao centro são chamadas fibras do cinetocoro, e essas que vão ficar mais para trás são chamadas de fibra do Aster. Por que fibra do Aster, professora? Porque elas têm formato de estrela. Então, por isso elas são chamadas de fibra do Aster. Então, até o final da nossa etapa de prófase aqui, todos os nossos cromossomos já vão estar ali no meio, e essa carioteca vai ter se desfeito toda, e quando isso acontecer, nós vamos passar para a próxima etapa de divisão celular, que é a metáfase, certo? Então, aqui, próxima fase, já terminamos a prófase, agora nós vamos para a metáfase. Nessa parte aqui da metáfase, os cromossomos, eles já vão estar dispersos no citoplasma, eles vão estar espalhados lá. E eles vão formar uma estrutura bem interessante, que é esse... Deixa eu virar aqui, assim fica melhor. Eles vão formar essa estrutura bem interessante, aqui no meio que você tá vendo, que eles estão bem alinhadinhos. E essa estrutura a gente chama de placa equatorial. Então, essas fibras do fuso, como eu tinha falado para vocês, elas vão se ligar ao centrômero. Olha aqui, ó, as fibras do fuso. E as outras fibras que eu tinha falado para vocês que ficam mais para trás, que são as fibras Aster. Então, a fibra do fuso vai se ligar aos centrômeros nessa placa equatorial. Então, esse alinhamento aqui dos cromossomos se chama placa equatorial. Então, essas fibras se ligaram ali, ó, ao centro. E essa foi a parte de metáfase. A metáfase, ela vai fazer o quê? Vai formar justamente essa placa equatorial. No final da metáfase, a gente vai ter um evento muito importante que se chama ponto de checagem. Se você lembra da explicação lá do ciclo celular, quando a gente falou da intérfase, você vai lembrar que lá também tinha ponto de checagem. Para que serve esse ponto de checagem? Para ver se os cromossomos estão alinhadinhos aqui na nossa placa equatorial. Aqui eu tenho uma curiosidade para falar para vocês sobre uma droga, um remédio chamado colchicina. Para que serve a colchicina? É uma droga que vai impedir que essas fibras aqui, ó, se associem aos centrômeros. É um remédio, um anti-inflamatório, utilizado para tratamento de algumas doenças como gota, por exemplo. Tá? Então, é só uma curiosidade para vocês entenderem e saberem que tem algumas drogas, alguns remédios que agem em locais específicos da divisão celular, impedindo que ela ocorra. Então, se essas fibras não se ligarem aqui na placa, não ocorre o ponto de checagem e o processo de mitose é interrompido. Terminando a metáfase, a gente vai para a próxima fase da nossa divisão celular, que é a anáfase. Ana é uma palavra que vem do grego e significa separação. Então, isso já nos dá a entender que vai ocorrer a separação de algo aqui, que no caso vai ser a separação
das cromátides irmãs dos nossos cromossomos. Então, olha o que acontece. Esses microtúbulos aqui, eles se encurtam e se encurtando, eles separam essas cromátides irmãs. Então, cada uma das cromátides vai ser puxada para um lado, elas vão ser separadas. Aqui é importante ressaltar, gente, que às vezes pode ocorrer uma falha nessa anáfase. E quando ocorre essa falha, a gente tem algo que a gente chama de não disjunção cromossômica. O que acontece? Pode acontecer nessa divisão aqui que essas cromátides irmãs não sejam separadas. Então, imagina que, nesse caso aqui, digamos, esse primeiro cromossomo, as duas cromátides fossem para o lado. Então, esse cromossomo aqui ficaria, essa célula aqui ficaria com um cromossomo a mais, e essa daqui ficaria com um cromossomo a menos. Essa célula com um cromossomo a mais aqui, se unir com, se for um óvulo, por exemplo, se unir com o espermatozoide, vai formar uma pessoa. E o que é com um cromossomo a mais, que é o que acontece, por exemplo, na síndrome de Down, que é conhecida como a trissomia do 21. Então, a síndrome de Down é um erro na separação aqui, que ocorre essa não disjunção cromossômica, então. Muito bem, terminada essa parte de anáfase, a gente vai para a próxima fase da nossa divisão celular, que é a telófase. Muito bem. O que vai acontecer na telófase aqui, galera? A telófase já tá na parte final da nossa divisão celular. Então, aqui, ó, eu tenho uma célula que já tá começando a invaginar, que a gente fala, para se dividir em duas células. Então, aqui, o que vocês vão ver? Dá para observar que a carioteca tá reaparecendo, os núcleos estão sendo reconstruídos. Os nucléolos já reapareceram também, essas duas estruturinhas verdes redondinhas aqui, ó. Os cromossomos vão começar a descondensar, eles não precisam mais ficar condensados, eles só precisam ficar condensados na hora que eles forem dividir. Então, eles estão descondensando, o nucleolo apareceu, a carioteca também. A produção de RNA é retomada e começa a divisão do núcleo, então terminou. É aqui, nessa etapa, que vai começar, então, aquela última etapa que a gente tinha visto da nossa divisão, chamada de citocinese. Ou seja, a divisão do citoplasma dessa célula. Então, como é que ocorre essa citocinese? Fibras de actina e miosina vão começar a se depositar entre essas duas células aqui, fazendo com que essa membrana seja forçada para se unir. E se unindo, ela acaba se dividindo em duas células, como a gente tem representado aqui, com um núcleo já refeito, com os centrossomos, essa parte aqui, e com as estruturas normais. Então, a gente termina essa divisão. A gente fala que essa divisão aqui, ó, é uma divisão centrípeta. Professora, divisão centrípeta? Como assim? Divisão centrípeta porque ela corre de fora para dentro da célula. Por isso é uma divisão centrípeta. Então, ela corre de fora para dentro. Ela vai fazendo isso aqui, vai vaginando, vaginando até dividir. Então, as fibras de actina e miosina vão depositando aqui no meio até ocorrer um rompimento dessa célula. Tranquilo? Então, a citocinese, que é essa fase aqui, ó, ela pode começar lá na anáfase, às vezes ela ocorre lá na anáfase, mas geralmente ela ocorre já no finalzinho da telófase. E daí, depois que ocorrer a citocinese, essa célula vai estar dividida em duas, como eu mostrei para vocês, e a gente terminou o processo da mitose. Agora, a gente tem uma coisa importante eu tenho uma coisa importante para falar para vocês ainda. Que a gente tem uma diferença na mitose da nossa célula vegetal. A célula vegetal, ela tem algumas características diferentes que fazem com que a mitose dela seja também diferenciada. Ela, por exemplo, tem a ausência de centríolos. Então, se eu não tenho centríolos, eu não consigo formar aquelas fibras do áster para puxar os cromossomos. Além disso, eu tenho a presença de parede celular na célula. Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Na célula vegetal, a gente tem a presença, então, de parede celular, que é mais espessa, então é mais difícil de você fazer uma invaginação e fazer essa célula separar.
E apesar de ela não ter centríolos, ela tem uma região parecida, que é correspondência a esse centrosomo, que vai formar essas fibras para separar os cromossomos. Então, não ocorre a formação daquelas fibras de Aster que a gente tinha, aquelas fibras estrelas. Por isso, a gente fala que a divisão dessa célula vegetal aqui, ó, é anastral, porque não forma aquelas fibras do Aster. Muito bem. Então, além disso, outra coisa que a gente tem que dizer que a citocinese, a divisão dessa célula, é uma divisão centrífuga, porque ela ocorre de dentro para fora da célula, e é isso que a gente vai ver agora. Então, aqui na região equatorial da nossa célula, essas fibras que tinham formado aquela placa equatorial, quando ela se dividir aqui, elas vão orientar o posicionamento dessas vesículas aqui, ó. Essas vesículas aqui são originadas do complexo de Golgi. E o que essas vesículas vão fazer? Elas vão formar uma parede ali, que a gente chama de lamela média. Essa parede aqui, ela vai se unir depois à parede vegetal da nossa célula e vai fazer com que essa célula, então, seja dividida em duas ao final do processo. Então, na mitose da célula vegetal, a gente tem a formação dessa placa aqui dentro, dessa estrutura aqui dentro, conhecida como lamela média. Tranquilo, galera? Bom, o vídeo tá bem grande, né, porque esse é um assunto bem complexo, então eu vou dividir ele em duas partes. Na próxima parte, você vai acompanhar, então, o processo da meiose da célula, tá certo? Então, clica aí no botãozinho, procura o vídeo que tá por aqui, e vocês vão achar o processo de meiose da célula. Vejo vocês no próximo vídeo.